Paz e graça, amados. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, está escrito: Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação. A palavra. Lembre-se disso. A palavra. Quando a igreja sofreu pela chamada reforma protestante, lá pelo século XVI, e um pouquinho antes, alguns já estavam com aqueles lampejos das ideias de reforma. A ideia não era bem reforma, a ideia era querer mostrar à luz da palavra que o que estava sendo feito através da Igreja de Roma não estava correto naquela época. E deu no que deu. Quando começaram a ter acesso à palavra de Deus, começaram a ter acesso às escrituras sagradas, principalmente no grego, no hebraico, começaram a querer traduzir a Bíblia do latim para o inglês, para o alemão, aquela coisa toda. No meio dessa história toda aí surgem alguns reformadores de nome e renome na história, e dentre os quais os mais famosos estão Calvino e Arminio. São duas linhas de pensamentos teológicos que falam, evidentemente, algumas coisas, mas assim especificamente acerca de soteriologia, que é a doutrina que fala sobre a salvação. Eles divergem em alguns pontos ali. E coisas de predestinação, de presciência, de que Deus predestinou alguns seguindo a linha calvinista, né? Bem rapidamente resumido, vamos falar. Algumas pessoas já para ir para o céu e outras para ir para o inferno. E a de presciência de que a pessoa tem o livre-arbítrio, mas Deus já sabe, evidentemente, pela sua onisciência, quem vai e quem não vai, mas a escolha é da pessoa, né? E a Bíblia está recheada de exemplos assim. E alguns tantos outros poucos, porque a palavra predestinação está em uma carta de Paulo e ficam se prendendo a isso. E daí surgem várias discussões entre essas duas linhas de pensamento. Existem calvinistas que querem ser mais calvinistas do que Calvino, assim como existem arminianos que querem ser mais arminianos do que Armínio. E defendem a unhas e dentes as suas ideias teológicas. Não foi para isso que esses dois grandes homens de Deus, que os dois são grandes homens de Deus, fizeram suas obras, seus trabalhos, para que houvesse esse tipo de pensamento, de divisão, aquela coisa toda. Enfim, lembrando também que quando eles começaram a fazer essas obras, eles estavam vivendo numa época de Idade Média, uma época em que reis, imperadores, né? O império já estava declinado mesmo, mas existiam reis, existiam pessoas poderosas, existia a igreja com seus mandos e desmandos, a igreja romana, mas a ideia, fim deles não era aquilo, mas acabou culminando chegando a esse ponto porque um não quis entender o lado do outro, não é? E hoje ainda vemos algum tipo de coisinha assim, e pessoas até chegando a se ofenderem por causa disso, tolamente. Porque, na verdade, queridos, todos eles acabam caindo naquele versículo de 29 de Deuteronômio, que existem coisas que foram reveladas e outras que são encobertas que pertencem ao Senhor. Claro, evidentemente que é isso. E também existem coisas que o Senhor, ele já pela sua... Afinal de contas, Deus é Deus, né, amado? Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Evidentemente que ele cria todas as coisas, todo mundo também sabe disso. Mas é um pouco difícil para nós também chegarmos a essa concepção de que, embora também tenham seus versículos aqui dizendo isso, mostrando que Deus dá condições do homem escolher, né? Vai pregar o evangelho e de aquele que crê será batizado, salvo, aquele que não crê já está condenado. Isso não quer dizer uma predestinação, porque nós vivemos num país muito místico. Quer dizer uma orientação, entenda assim como uma orientação de Deus. Deus já mostrando que nem todo mundo iria aceitar o evangelho como de fato é. Nós vemos aí várias pessoas que não estão nem aí. Mas
como eu estava dizendo, vivemos num país muito místico. Se você começa a dizer isso, que então as coisas todas estão escritas, vamos dizer assim, né? Então, vale a pena entender também que o conselho, muitas vezes, de uma vidente aí, vale a pena ouvir, por que não? Uma vez que Satanás tem acesso lá também ao céu de glória, né? Jó, entre outros versículos, lá estava profetamente Micaías, e Deus e os seus anjos fazendo uma reunião, e se levantou um espírito mundo, dizendo que poderia ir lá enganar o povo, e foi permitido que ele viesse, aquilo tudo. Então, queridos, poderia ser muito fácil. Abre-se um leque muito grande para esse tipo de coisa. Quando se fala nessas coisas de destino, de predestino de alguém. Além de ser uma coisa que eu particularmente considero um pouco perigosa. Você já olhar e dizer alguma coisa a respeito da salvação de alguém. Né? É muito perigoso isso. Até mesmo que o Senhor nos proibiu, né? Ninguém diz quem vai ao céu, quem vai ao inferno, aquilo tudo. Porque esse não é o nosso papel como igreja. O papel de igreja é pregar o Evangelho. E fiel é a palavra e digna de aceitação. Então, não desmerecendo de maneira nenhuma o trabalho de João Calvino, e muito menos de Jacob Arminio, e de tantos outros que vieram antes e depois deles, hipótese alguma, né? Mas nem... E também vem depois a teologia pentecostal, né? Hoje aí temos os neopentecostais, aquela coisa toda. Nós não vamos merecer o trabalho de ninguém propriamente, e claro que quando estiver levantando alguma coisa meio que herética, temos que levantar a nossa voz. Mas quando não, também não temos essa autoridade, né? Vamos dizer assim, para chegar e pá, apontar o dedo e sentenciar alguém. Vamos ser mais assim, meio que soberanista no sentido de quê? De palavra também. A palavra de um Deus sim soberano e que não faz dos seres humanos e pessoas como marionetes, não. Ele tenta uma relação tanto com seus anjos quanto como os homens também, um entendimento e deixa a livre, né, escolha da pessoa. Vamos entender assim, é mais saudável, é mais salutar. Ah, mas o homem não tem mais condições porque o homem caiu e a sua natureza pecaminosa, mas ele continua sendo homem, querido. Isso não foi de maneira nenhuma aniquilado da parte deles. Existem textos aí dizendo que aquele homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, o apóstolo Paulo, pelo menos falou umas 3, 4 vezes que ele ainda continua sendo a imagem de Deus. Caído sim, no pecado sim, porém a imagem de Deus. E não vamos aniquilar isso, simplesmente passar uma borracha em cima disso daí e esquecer, não. E dizer que por trás de tudo, né, está Deus, tanto para o bem quanto para o mal, porque fica uma coisa, à primeira vista nossa, meio que manipuladora demais. Então, aí é que está a pergunta. Então, para que Deus fez tudo? Né? Para que Deus queria criar tudo? Não teria necessidade. Né? Ele quer demonstrar o que com isso? Agora, se ele cria, ele dá aos seus, que foram criados ao homem, a anjos, a liberdade de escolha, aí é uma outra, né, situação. E fica mais fácil raciocinar, né? Fica mais fácil entender nesse Deus que continuará sendo todo-poderoso, onipresente e onisciente. Sim, claro, ele tem o controle da situação. Tanto é que Deus intervém. Muitas vezes nós vemos na Bíblia Deus intervindo quando a humanidade toma certo rumo que não está agradando ou que aquilo vai lhe causar uma destruição quase que em massa. Deus vem e intervém. Claro, porque ele é soberano, ele é dono de tudo, evidentemente. Então não vai deixar o pessoal bagunçar todo o coreto a fim de destruir tudo que ele criou. Não é? Mas isso também não quer dizer que ele manipule ninguém, de maneira nenhuma. Não consigo não ter essa visão, essa compreensão. Então, voltando, entre João Calvino e Arminio, dois grandes homens de Deus de uma época medieval, lutaram pela reforma da igreja
Glória a Deus por isso. E glória a Deus pelo trabalho deles e de outros, como eu falei. Mas vamos seguir a palavra. Fiel é a palavra, né? Uma coisinha ou outra nós vamos ter dúvida, vamos ter dificuldades de compreender, sim, claro. Né? Talvez até porque não seja a hora de nós compreendermos aquilo. Jesus mesmo dizia para os seus apóstolos: o que eu falo agora vocês não vão entender, mas depois vocês entenderão. E enfim, vamos sobretudo exaltar o nome do Senhor via a palavra, e a palavra, que é Cristo, deve ser exaltada em nossa vida. Amém? Lá se vai o tempo, não dá para falar muito mais sobre o assunto, mas que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês.